Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e este é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta e compartilhe os vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos continuar o debate sobre o tema Administração de Medicamentos por Profissionais da Enfermagem. Nessa videoaula, vamos discutir os principais cuidados gerais durante o preparo e a administração de medicamentos. É extremamente importante termos ciência da complexidade que é administrar medicamentos, substâncias químicas que fazem com que o organismo apresente respostas biológicas importantes e alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais, algumas reações alérgicas, entre outras. O conhecimento de todos esses processos nos garante uma assistência segura que livra o nosso cliente, nosso paciente, de possíveis injúrias, de possíveis lesões corporais, entre outros eventos, que podem até culminar com o óbito, com a morte. Então, o profissional de enfermagem tem que ter muito cuidado. E se você seguir o que está descrito nesse vídeo, certamente você vai estar colaborando para uma assistência segura e livre de possíveis complicações para o seu cliente. Então vamos lá. Primeiro, todo medicamento deve ser prescrito pelo médico. Então, a prescrição de medicamentos é um ato exclusivo do médico. As legislações que amparam essa afirmativa são a Lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e o Decreto número 74170, de 10 de junho de 1974. Então, toda medicação ela deve ser prescrita pelo profissional médico, que tem um respaldo legal. Então, é vedado a qualquer outro profissional que compõe a equipe multidisciplinar em saúde fazer a prescrição, exceto o profissional médico. Ah, Marcelo, mas o enfermeiro prescreve. Não é bem assim. Então, uma situação hipotética. Mas não há enfermeiros que prescrevem medicamentos? É a pergunta que você faz. É normal, a gente ouve falar que há enfermeiros de determinados serviços que prescrevem medicações, que atendem, que fazem os seus processos, o seu trabalho, e dentre eles é a prescrição de medicamentos. Mas a legislação, muitas vezes, ela é mal interpretada, e nós vamos elucidar essa questão a partir de hoje. A Lei 7498, de 1986, a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, no seu artigo 11, inciso 2, a linha C, cita que a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde e em rotina aprovada em instituição de saúde é parte das atividades do enfermeiro, na condição de integrante da equipe multidisciplinar de saúde. Então, a nossa lei, a lei que rege a nossa atividade, ela dita, ela cita, ela dispõe que a prescrição de medicamentos, a prescrição de medicamentos é norma, é rotina, é parte das atividades do enfermeiro. Tá, mas quando ela fala que o enfermeiro prescreve medicamentos que estão estabelecidos em um programa de saúde, na verdade, o termo apropriado seria uma transcrição. Vamos entender o porquê. Segundo o dicionário Aurélio, prescrever seria ordenar de antemão e explicitamente, indicar com precisão. Então, você, diante de um diagnóstico de um paciente, você vai determinar que tipo de abordagem farmacológica, que tipo de medicamento você vai adotar, independente de protocolos. Por exemplo, um paciente que apresente uma infecção do trato respiratório, você tem uma gama de antibióticos, de antimicrobianos que você pode escolher. Então, a partir do seu conhecimento, você vai ter autonomia de prescrever, trabalhando com o seu conhecimento técnico-científico, a droga específica para tratar aquela infecção do trato respiratório. Já o ato de transcrever, você vai reproduzir copiando algo de uma fonte pré-estabelecida. Então, quando a legislação dispõe para a gente que a gente vai fazer a prescrição de um protocolo, de um programa pré-estabelecido, na verdade, estamos transcrevendo algo que já foi feito. Então, essa é a resposta correta. Então, a prescrição medicamentosa, a prescrição de medicamento
ela é vedada aos demais profissionais, exceto ao profissional médico, é exclusivo do médico. O enfermeiro tem competência técnica para fazer transcrição baseado em programas pré-estabelecidos, de acordo com a Lei 7498, de 86. Perfeito? Então, dúvida elucidada. Vamos prosseguir. Então, vamos para massificar esse conhecimento, vamos fazer uma enquetezinha aqui. Trouxe para vocês um exemplo. Um paciente apresentando quadro de tosse persistente, perda ponderal, inapetência e febre, comparece ao posto de saúde e é atendido pelo enfermeiro. Após uma bateria de exames, o diagnóstico, o exame físico, os cuidados de enfermagem específicos, é diagnosticado com tuberculose pulmonar. Qual é a conduta? Então, qual é a conduta? Então, você, profissional de enfermagem, o que você faria nessa situação? Baseado no que dispõe a Lei 7498, você vai trabalhar com protocolos pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, você vai transcrever, você vai ter autonomia para solicitar alguns exames que estão previstos nos protocolos, você vai prescrever alguma abordagem farmacológica, alguma quimioterapia antimicrobiana, baseado em protocolos, mas você vai simplesmente transcrever o que foi previamente protocolado, institucionalizado, criado como referência. Então você não vai ter autonomia técnica de criar ou de adotar medicamentos de acordo com a sua interpretação daquele diagnóstico. Não, você tem que seguir um protocolo, algo pré-estabelecido. Perfeito? 2. A prescrição deve ser escrita de forma legível e assinada pelo profissional médico. Então, aquelas prescrições, aquelas receitas que são ilegíveis, que nem o farmacêutico mais antigo, mais experiente consegue interpretar aquelas letras garranchos. Então, a prescrição tem que ser de forma legível. É inadmissível hoje, com a era da informatização, onde você tem acesso nos hospitais, nos postos de saúde a computadores, e se não tiver, é obrigação do profissional prescritor oferecer uma conduta terapêutica de forma que tanto o cliente, o paciente responsável, até os demais componentes da equipe consigam interpretar o que está ali descrito. Porque uma interpretação correta do que foi padronizado como tratamento garante uma segurança ao seu paciente. E onde a gente consegue conferir essas informações que alicerçaram essa afirmação? No decreto 20.931 de janeiro de 32, a linha B do artigo 15, lei 5.991 de 73, artigo 39 do Código de Ética Médico do Conselho Federal de Medicina e no decreto 793 de 5 de abril de 1993, artigo 35, inciso 2. Essas são as fontes nas quais eu busquei para poder criar essa afirmação para vocês. 3. Nunca administrar medicamento sem rótulo. É impossível você... mas o comprimido X, da medicação X, tem essa característica, tá? Mas hoje, com multimarcas, inúmeros laboratórios, com medicações genéricas, você pode ter algum frasco, algum comprimido, alguma ampola que mimetize a configuração, a morfologia de um outro medicamento. Isso pode conduzir ao erro. Então, aonde está escrito isso? Onde eu posso buscar essa informação que alicerça essa afirmativa? No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e nos manuais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, nunca administrar medicamento sem rótulo. Se foi dispensado pela farmácia um medicamento sem identificação, retorne com esse medicamento à farmácia. Sinalize para o enfermeiro. Enfermeiro, sinalize para o farmacêutico. E você deve entregar essa medicação na farmácia e solicitar que seja dispensado um outro medicamento com a sua devida identificação. 4. Somente em caso onde haja risco iminente de morte, numa emergência, o profissional de enfermagem pode atender a solicitação verbal do profissional de medicina. Tal determinação deve ser registrada na prescrição, logo que possível. Quem nunca passou pela situação, madrugada, um paciente se queixa de dor,
ou apresenta um pico hipertensivo, mas na prescrição dele não tem nenhum tipo de medicamento analgésico, antitérmico, antihipertensivo, e você precisa convocar o profissional médico às 4 da manhã e 5 da manhã para que venha fazer a prescrição. É algo simples, entre aspas, mas que você precisa estar respaldado, porque você tem a RDC 456, de 28 de maio de 2014, que veda os profissionais de enfermagem de cumprir qualquer prescrição médica à distância, exceto em situações onde haja risco iminente de morte, e mesmo executar a prescrição médica fora da validade. O médico passou, fez a visita, mas esqueceu do paciente do leito 503, e esse ficou sem prescrição. Convoque o médico do serviço de emergência, do CTI, seja lá de onde for, para que avalie o paciente e faça uma prescrição com a data do dia vigente. Então, não posso realizar nenhum tipo de determinação terapêutica via telefone, via rádio, via e-mail, via SMS, WhatsApp, não. O médico, presença física, tem que avaliar a situação e prescrever de acordo com a avaliação feita por ele. E você também não pode reproduzir a terapêutica de prescrições antigas. Então, você tem que aguardar que a nova prescrição saia, para que você garanta ao paciente uma assistência livre de riscos. Perfeito? Então, memorizem. RDC COFEN 456 de 2014. Vamos nessa. Quinto, verificar a validade do medicamento. Então, medicamento é uma substância química, um composto químico, que ele pode perder suas propriedades ou fazer algum tipo de ação nociva ao organismo humano se você administrá-lo fora do vencimento. Então, toda vez que você for administrar um medicamento, é preciso que você avalie o lote da medicação e a validade, perfeito? Então, aqui nesse exemplo dessa cartela de comprimidos, você percebe que na base tem lá o lote e a validade, 11/12, novembro de 2012. Então, onde encontra essas informações? No Código de Defesa do Consumidor, Código de Ética da Enfermagem e nos manuais da Anvisa. Sexto, jamais administrar medicamentos preparados por outros profissionais. Muitos de vocês agora deu aquele sorrisinho. Não pode acontecer esse tipo de coisa, porque nós somos seres humanos passíveis de erros. Se eventualmente o seu colega separa a medicação errada, faz a diluição errada, a dose errada, o paciente errado, e você administra tendo a convicção de que seu colega não cometeu uma falha, não errou, você pode comprometer a segurança do seu paciente. Você pode expor o paciente a um risco iminente, ao óbito, à morte, um comprometimento irreversível, algum dano. Então, por mais que possa parecer excessivamente rigoroso, você não pode administrar a medicação preparada por outrem. Marcelo, mas o meu colega, a gente trabalha juntos há 15 anos e a gente confia no outro, ele separa a medicação enquanto eu estou verificando sinais vitais e depois a gente vai fazendo em bloco. Não, o ideal, de acordo com os manuais de segurança do paciente, com os manuais da Anvisa, com os protocolos de enfermagem, o ideal, o correto, é que quem separou a medicação, quem diluiu, quem preparou, deverá ser aquele que vai administrar. Perfeito? Isso você garante uma segurança ao seu cliente, ao seu paciente. Sétimo, diante de dúvida sobre a medicação, não administre e busque por esclarecimentos. É corriqueiro, percebemos que colegas possuem algumas dúvidas em relação a algumas condutas de alguns medicamentos. Quando o cliente interpela, questionando que tipo de medicação é aquela, para que serve, muitas vezes o colega fica na dúvida, dá uma resposta evasiva ou sai pela tangente. Se você não tem conhecimento do efeito daquela droga, você não pode fazê-la antes de você obter a informação. Por que eu afirmo isso para você? Situação hipotética, você administra uma medicação, um antihipertensivo, que tem alguns efeitos adversos. E o paciente, após a administração, ao longo de horas que se encontram após a administração, ele apresenta sinais e sintomas característicos por uma intoxicação medicamentosa ou por um quadro alérgico, mas você não sabe qual é a ação daquela droga. Portanto, você não consegue associar a administração daquele medicamento ao atual quadro clínico do paciente.
Então você precisa ter o conhecimento. Qual é o objetivo daquela terapia medicamentosa? Para que serve aquele fármaco? Qual é o objetivo? Quais possíveis ações adversas, colaterais, alergias? Qual a interação medicamentosa que aquela droga tem se concomitantemente for administrada com outros medicamentos? Por isso que na aula anterior nós debatemos esses pontos, quando falamos de farmacocinética e farmacodinâmica. Então você precisa conhecer essas informações, perfeito? Diante do desconhecimento, busque por esclarecimentos com o seu chefe de equipe, com o seu colega mais experiente, com o profissional prescritor, com o médico ou mesmo com o farmacêutico. Oitavo, e tão importante. Na minha época eram 5, depois passaram para 7, 9 e hoje em dia falam até em 13 certos. Então vamos trabalhar com a RDC Anvisa número 45 de 2003, que dita que são os 9 os certos durante o processo de administração da medicação. Então vamos lá. O item 1, paciente certo. 2, medicação certa. 3, dose certa. 4, via de administração certa. 5, horário certo. 6, anotação certa. 7, compatibilidade medicamentosa. 8, orientação ao paciente. 9, direito do paciente a se recusar de ter a medicação administrada. Então, vamos lá. Primeiro, o item 1, paciente certo. Por que é importante você ter ciência que o paciente é o correto? Para você evitar administrar medicamentos que são prescritos para outro paciente no paciente que está assistindo. Então, há situações onde há pacientes homônimos. Então, você tem lá na mesma enfermaria, leito A e leito B, leito 1 e leito 2. Seu Antônio Silva e seu Antônio Souza. Você pode confundir. Então, é importante que você verifique, faça o duplo cheque. Peça que um colega, peça que o seu supervisor, que o enfermeiro, ele avalie. Confira para mim, por gentileza, se é esse paciente mesmo. Então, isso não é vergonha não, gente. Isso é cuidado, isso é segurança. Então, duplo cheque para você verificar todos esses itens. Mas inicie com o paciente certo. Depois, a medicação certa. Como falamos no item anterior, se eu não sei para que serve aquela medicação, eu posso administrar de maneira aleatória. Porque eu não sei, estou fazendo um monte de besteira. Então, você sabendo que medicação é, você já quebra, você já coloca um crivo importante para evitar que falhas pequenas passem por você. Então, saber quem é o paciente, saber qual é a medicação correta do paciente já é um item importante. Uma situação, você admite um paciente com um quadro de hipertensão arterial, onde ele fica em repouso e sob administração de medicamentos antihipertensivos. Porém, na bandeja do paciente tem um antimicrobiano, tem lá, um antibiótico. Você sabe que aquela droga não é específica para combater a hipertensão arterial. Então a medicação está errada. Então não é a medicação certa. Então você tem que fazer o quê? Buscar a prescrição do paciente, avaliar de novo, conduzir até o profissional enfermeiro, chamar o médico prescritor e questionar aquela situação. Terceira, dose certa. Então, situações hipotéticas de paciente com distúrbios hepáticos, pacientes com alterações renais, esses pacientes precisam ter uma dose ajustada de medicação. Então, pacientes pediátricos, onde a dose é fracionada, você precisa observar essa situação. Então, verifica o paciente e se a dose está correta também. Via de administração certa. Talvez alguns de vocês já tenham visto a situação de alguns medicamentos que devem ser administrados por via endovenosa, por via oral. Às vezes, lá durante uma fase de digitação, de escrita, você coloca o profissional prescritor coloca uma via errada. Então, você é o crivo, você é a barreira, é o firewall de proteção do erro para chegar ao paciente. Então, você precisa observar se a via da administração daquela droga, que a apresentação ela está correta. Por exemplo, um paciente com febre que está sem acesso, o médico prescreve um medicamento VO, uma dipirona via oral. Todavia, ele estava com a medicação prescrita para endovenosa. Então, o médico só altera lá e esquece de colocar o VO. Faz o Ctrl+C, o Ctrl+V lá e ficou lá com a endovenosa. Então, a via está errada. Tem que convocar o profissional para fazer a troca. Quinto, o horário certo. Como falamos na aula anterior, em relação à meia-vida. Então, a curva da degradação, da clivação das medicações,
vão perdendo seu efeito terapêutico. Então você precisa administrar os medicamentos nos seus horários corretos, para que o efeito terapêutico seja satisfatório. Sexto, anotação correta, anotação certa. Você precisa ter atenção ao registrar o que está sendo feito. Então não delegue essa missão para ninguém, não delegue essa atividade para ninguém. Você preparou, você administrou, você registra. 7. Compatibilidade medicamentosa correta, compatibilidade medicamentosa certa. Você precisa saber sobre interação medicamentosa. Se a medicação A, ela interage, ela tem um sinergismo positivo ou negativo com a droga que está sendo administrada. Então, se forem medicamentos que os seus compostos químicos vão concorrer com a adesão ao receptor celular, você não pode administrar no mesmo horário. Se as duas medicações administradas ela formam um novo composto que potencializa determinada ação, ela não pode ser administrada no mesmo horário. Você vai ter que postergar essa administração. Coloque um horário diferente para que a compatibilidade seja certa. Orientação ao paciente. É preciso que você aborde o paciente se apresentando, explicando o procedimento que será realizado e mostrando para ele a medicação que vai ser administrada. Então, se é uma dipirona, é um analgésico, é um antitérmico para combater a febre do senhor, para combater a dor que você está sentindo. Você precisa explicar ao paciente o que está sendo feito e que tipo de medicação é aquela. Eu ouço vários relatos de profissionais que abordam clientes sem sequer se apresentar, questionar quem é o paciente, apresentar a medicação que vai ser administrada, questionar se há algum tipo de alergia, se já apresentou algum tipo de efeito adverso durante a administração pregressa. Então, é uma conduta importante você orientar o seu paciente. E para fechar, o item 9, o paciente tem total direito de recusar a medicação. Todo processo terapêutico é consensual. Você não pode obrigar, salvo raras exceções, um paciente que não responde porque tem alteração cognitiva inadequada, está desorientado, ele não responde pelos seus atos, um menor de idade, você não pode obrigar o paciente a receber o medicamento. Então ele tem total direito de se negar a terapêutica. Aí a gente volta aqui no item 6. Você vai relatar, durante a administração dos medicamentos do paciente X do leito 5, o mesmo negou-se a receber a medicação. Informa o seu enfermeiro, que vai informar o profissional médico. E aí vai abordar o paciente para questionar a motivação daquela negativa. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e vou deixar mais um questionamento para vocês, mais um pensamento crítico. Diante desses conhecimentos, qual a importância do conhecimento sobre os cuidados gerais durante a administração de medicamentos no processo de trabalho da equipe de enfermagem? Como esse conhecimento agora adquirido, ele modifica o seu olhar, ele capacita, ele melhora, ele dá um upgrade no seu trabalho dentro da equipe de enfermagem. Como esse conhecimento vai melhorar, vai fazer de você, de nós, profissionais melhores. Então, eu já deixo um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo. A nossa próxima aula vamos falar sobre vias de administração, perfeito? Um forte abraço e até a próxima.